Isso aí, galerinha. Show de bola? Então tu vê, né? A pergunta mais simples que pode existir a respeito do comportamento de uma mola é o cara te fornecer a constante elástica ou te fornecer elementos para que tu calcule a constante elástica e depois ele pode te perguntar: para esta mola, cuja constante elástica é 100 newtons metro, calcule a deformação quando a força é 250. Eu prefiro a fórmula desse jeito. Acho mais prático de trabalhar com ela. A força é 250, a constante elástica era 100. Nós vamos calcular a deformação. Está multiplicando, passa. E 250 dividido por 100 é igual a x. Dividir por 100 é muito fácil. 2,5 metros. Claro que uma mola se deformar 2,5 metros é uma raridade. Na indústria, né, mesmo molas muito poderosas, elas geralmente têm deformações menores, né? Caminhão, às vezes tu vê na estrada lá que ele está tão descarregado que uma das rodas chega a se erguer do chão, certo? Então num caminhão aí é natural ter deformações de até 30 centímetros, né? Mas deformações grandes como essa realmente são mais raras. Não que não existam, mas são mais raras. Na letra B, a pergunta é levemente diferente. Ele fornece a deformação e pergunta qual é a força então. F igual a K vezes X, a lei de Hooke. F eu quero determinar, o valor do K era 100 e a deformação 1,23, o que dá uma força de 123 newtons. Simples assim. Então, após termos dado uma olhadinha em roldanas e polias e termos falado um pouquinho sobre a lei de Hooke, a fórmula da força elástica, eu vou sugerir alguns exercícios para vocês. Uma curiosidade interessante, galera. Se eu vou fazer o gráfico da força que atua numa mola para a deformação aplicada nela, já que dobrando a deformação dobrou a força, triplicando a deformação triplicou a força, o gráfico dá uma retinha. Certo? Sempre que tu vai fazer o gráfico da força versus deformação de uma mola, sempre vai dar uma retinha, certo? E aqui no ensino médio a gente considera que todas as molas se comportam igualmente, sendo comprimidas ou sendo esticadas, beleza? Na indústria, quando tu não, vou fazer engenharia mecânica, professor. Lá tu aprende uma série de detalhes, né? Que o tipo de metal que tu usa para fazer a mola interfere na constante elástica da mola. Aí tu descobre qual é a equação que determina a constante elástica da mola. A partir do material, a partir da espessura do fio que tu vai fazer para usar a mola, certo? O próprio diâmetro, como que tu vai enrolar a mola, também vai determinar a característica da mola. Também tem outros tipos de mola, né? Não é só aquela mola clássica que tu conhece, certo? Tem aquela mola do caminhão, que se tu for olhar embaixo de um caminhão, tu vai perceber que não tem uma mola clássica daquela, é um feixe de molas, um monte de placas metálicas, né, agrupadas uma em cima da outra, formando um feixe de molas totalmente diferente da característica comum de uma mola. Show de bola! Vou sugerir alguns exercícios para ver se a galera assimilou esses dois conceitos discutidos na aula de hoje. Roldanas e força elástica. Ô professor, eu olhei aqui na apostila que ela fala toda hora em força de tração. Que história é essa? Olha, quando eu comecei a falar das roldanas, eu sem querer te mostrei a ideia da força de tração. O negócio é o seguinte, gente, imagina que eu tenho uma série de roldanas e passo corda por essas roldanas. Tu concorda que se essa corda, né, é puxada de um lado por uma força qualquer, do outro lado, para ela estar em equilíbrio, qual força eu vou ter que fazer? A mesma, né? Tu concordas comigo? Numa mesma corda tem que atuar sempre a mesma força. Claro, cara, se tu for pensar, cada pedacinho da corda, se eu for desenhar aquele pedacinho da corda, tem que ter uma força F para lá e uma força F para lá. Cada maldito pedaço da corda está sendo esticado com uma força F para cada lado, certo? Então, isso é uma ideia importante. Sempre que tens uma corda única, se numa ponta está atuando 1000 newtons e a corda está parada, é porque na outra ponta tem. Essa é uma noção importante sobre força de tração.
que a gente acabou usando intuitivamente, né, sem eu ter que parar para explicar. Então eu só estou comentando aquele tópico que a apostila traz. O que eu quero que tu arrisque agora? Vamos ver. Ah, não, mas é muito bonitinho. Que coisa fofa. Dá uma olhada lá, ó, façam agora, bem rapidinho, lá na página 20, os exercícios. Um, dois e 3. A tarefa vai ser os outros. E depois, sobre molas, eu quero que tu arrisque o exercício 1, 2 e 3 também, lá na página 25. Isso é para agora, para ver se tu pegou a mãe. Lá no cantinho, daqui a pouco eu já vou colocar a tarefa, para a galera mais ágil já começar a resolver a tarefa. Mas faz com carinho esses primeiro para ver se tu pegou a mãe.